Fala galera, professor Denis aqui falando. Esse vídeo eu vou resolver o exercício 85. Então, no exercício 85 é dado aqui um gráfico, né, o plano cartesiano com duas retas, onde f de x é essa reta R aqui, e a g de x é essa outra reta. Elas se encontram, elas se cruzam aqui nesse ponto 5 e 3. Então, o exercício quer que a gente determine as equações que definem essas funções e depois resolva o sistema cujas equações foram obtidas. Então vamos lá, vamos começar aqui primeiro então pela função f de x. Bom, por ser uma reta, vai ser uma função do primeiro grau, ou seja, vai ser um número com x ou um número sem o x, né? A equação que define esse gráfico, essa função, vai ser do tipo ax mais b, ou seja, um número com x ou um número sem o x. Então vamos lá, a primeira função é ax mais b. A gente tem que determinar quem que é esse a, quem que é esse b. Então, para isso, a gente tem que pegar pontos que pertencem a essa função. Então, o primeiro ponto aqui é o ponto 2 e 0. Então, o ponto 2 e 0 está em cima aqui da reta, né? Então, pertence à função. E aí, substitui. Ó, no lugar do x, a gente coloca o 2. No lugar do y, a gente coloca o 0. Então, vai ficar 0 é igual a 2a mais b, certo? E precisa de um outro ponto, né? Tem duas incógnitas aqui, a gente precisa de um outro ponto. O outro ponto é o ponto de intersecção, é o ponto 5, 3. Então, o ponto 5, 3 pertence à função f. Então, substituindo 3 no lugar do y, 5 no lugar do x, vai ficar que 3 é igual a 5a mais b. E aí é só resolver um sisteminha com essas duas equações. Ó, 2a mais b é igual a 0, 5a mais b é igual a 3. Resolvendo esse sistema, você vai encontrar as respostas, né, para o a e para o b. O a é igual a 1 e o b é igual a menos 2. Ou seja, é o que a gente estava precisando, né? Descobrir quem que é o A, quem que é o B. Então a gente consegue determinar qual que é a equação. A equação é f de x igual a 1x, né? Ou simplesmente x menos 2. Então essa é a função f de x que determina esse gráfico aqui. Agora a gente vai fazer a mesma coisa com a g de x. G de x é igual a cx mais d, ou seja, um número com o x e um número sem o x. Aí, para isso, a gente precisa de dois pontos. Um dos pontos é esse ponto aqui, ó, que é a intersecção com o eixo y. E nesse caso aqui é o ponto 0 e 13. X é igual a 0, y é igual a 13. Substituindo aí na equação, ó, o 0 no lugar do x e o 13 no lugar do y, vai ficar 13 é igual a c vezes 0 mais d. E a outra equação vem da intersecção, né, de outro ponto. Outro ponto que a gente tem aqui é a intersecção, que é o 5, 3. 5, 3 pertence à função g. Então, substituindo 3 no lugar do y, o 5 no lugar do x, vai ficar 3 é igual a 5c mais d. É só resolver um sisteminha com as duas equações. Ó. Perceba que a primeira equação já sai o d direto, né? O c vezes 0 cancela e o d é igual a 13. E aí, substituindo na outra equação, a gente encontra que o c é igual a menos 2. Então, o d é igual a 13 pela primeira equação e o c é igual a menos 2 pela segunda equação. E aí a gente determina g de x. G de x, então, é menos 2x mais 13. Essa é a função f de x, essa é a função g de x. E aí, por último, o exercício quer que a gente resolva um sistema de equação utilizando essas equações. Ó. Então, perceba que f de x e y é a mesma coisa, né? Então, a gente vai resolver um sisteminha. A primeira equação é y igual a x menos 2. E a segunda equação é y igual a menos 2x mais 13. E aqui é pelo método da comparação, né? Y é igual a x menos 2 e y é igual a menos 2x mais 3. Então significa que esses dois membros aqui são iguais, ou seja, x menos 2 é igual a menos 2x mais 13. E aí, resolvendo essa equação, a gente encontra que o x é igual a 5, e aí o y depois a gente encontra que o y é igual a 3, certo? Perceba que essa solução aqui nada mais é do que a intersecção dos dois gráficos, né? Quando a gente tem as duas funções, a gente faz um sistema com essas duas funções, a gente encontra na resposta a intersecção entre as funções. Beleza, pessoal?